Hoje é sábado, 12 de dezembro de 2020. E no nosso devocional de hoje, onde estamos desenvolvendo o tema resolução de conflitos, nós vamos continuar a fazer as considerações sobre a maneira justa, a maneira correta a repreensão. Nós examinamos nos devocionais passados as respostas não bíblicas à repreensão. E depois nós iniciamos as considerações justas à repreensão. Nós vimos no último devocional que um homem sábio não somente se afasta do pecado pelo qual ele está sendo repreendido, mas ele também se volta favoravelmente para aquele que o repreende. E o Davi, citando aqui o Salmo 141, versículo 5, ilustra muito bem isto quando ele diz assim: fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Então, é preciso da nossa parte haver uma atitude de submissão, uma atitude de humildade para com aquela pessoa que nos repreende. A segunda reação adequada à repreensão é ouvir e pensar cuidadosamente na repreensão. Provérbios 13, versículo 18 diz: a pobreza e a afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Portanto, respeitar alguma coisa é exercer grande poder sobre, ou dedicar especial atenção a. A palavra pode ser traduzida como servir a, ou assistir a alguém ou alguma coisa. A ideia fundamental aqui, então, é que uma pessoa sábia considera cuidadosamente tanto as acusações feitas contra a sua pessoa, como qualquer conselho a respeito de corrigir um problema na sua vida, motivo pelo qual ela está sendo repreendida. Ela não reagirá com o defensivo orgulho que é muito comum nos seres humanos, ou rejeitará as acusações sem uma consideração zelosa. A terceira reação adequada à repreensão é escutar ou ouvir. Provérbios 15, 31 na NVI diz: quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. A palavra denota mais que a mera capacidade de compreender o que está sendo falado. Ou ouvir repreensão envolve não somente atender ao que está sendo dito, mas também dar a intenção de obedecer ou prestar muita atenção àquilo que está sendo falado. E aqui vamos apresentar rapidamente algumas sugestões para que nós possamos melhorar o nosso ouvir. Primeira sugestão: agradeça a Deus pela repreensão. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Então, quando você estiver sendo repreendido, agradeça a Deus. Uma outra sugestão: pergunte a você mesmo: o que o meu repreensor está realmente querendo me dizer? Esteja aberto para aquilo que ele vai lhe dizer. Uma outra sugestão: agradeça ao repreensor pela repreensão. Parece ser uma coisa difícil de ser feita, mas se você estiver disposto a treinar esse tipo de atitude, você vai perceber que com o tempo isso será natural nas suas abordagens. Uma outra sugestão é: se você pecou, busque o perdão. Busque o perdão dessa pessoa.
E se você está convencido pelas Escrituras de que não pecou, como a repreensão que você está recebendo tenta mostrar, espere até que o seu repreensor saiba que você gastou algum tempo pensando a respeito do que ele lhe falou. Depois considere expor seu ponto de vista a ele de uma maneira ponderada. O apóstolo Paulo deu uma resposta um tanto longa aos coríntios que estavam cientes de uma acusação que alguns fizeram contra ele. Em 1 Coríntios 9:3, nós lemos: a minha defesa perante os que me interpelam é esta. E aí ele começa a sua defesa. Se você chegar à conclusão de que não pecou, pode ser adequado comunicar esta conclusão ao seu repreensor, mas de uma forma branda, de uma forma ponderada. Isto é, você deve fazer uma reflexão sobre aquilo que você vai falar. Se o repreensor é uma autoridade sobre você, como um pai, um chefe, uma autoridade escolar, você pode biblicamente ser obrigado a mudar o seu comportamento, mesmo que o comportamento pelo qual foi repreendido não seja pecado. Agora que você tem estes princípios que nos orientam para receber a repreensão, eu pergunto: o que você pretende fazer? Pode ser que você não queira seguir estes princípios quando você estiver lidando com um conflito. Às vezes, como eu costumo dizer, a gente está no automático e quando pensa que não, já está agindo de forma impulsiva. Mas não sejamos como o tolo de Provérbios, cuja característica principal é não dar ouvidos à instrução. Ao invés disso, vamos fazer um compromisso de, em oração, mudar a nossa habitual falta de comunicação por meio da prática desses recursos bíblicos de comunicação que nós temos estudado. Até que nós sejamos capazes, de fato, de dizer, de falar, de compartilhar estes princípios de forma eficaz. Peça às pessoas mais próximas de você que o avaliem, que o ajudem neste processo. É muito importante que nós estejamos praticando a mutualidade. A minha oração é que a nossa igreja, a igreja em Dom Pedro, e que as nossas famílias comecem de fato a praticar a mutualidade. Vamos baixar a guarda e vamos procurar de fato exercer o nosso ministério de mutualidade. Pessoas precisam de pessoas. O nosso crescimento no caráter cristão se dá também e principalmente através do discipulado, através dos relacionamentos. Precisamos ter informações em nossas mentes, mas precisamos trazê-las para os nossos corações, isto é, aplicá-las em nossas vidas, e precisamos praticar, precisamos viver no dia a dia os princípios da palavra de Deus. Eu desejo a todos vocês um excelente fim de semana na presença do Senhor.